Eu me chamo Aline e por muitos anos carreguei dentro de mim uma sombra que quase destruiu minha alma antes mesmo de eu chegar à vida adulta. Cresci em um lar humilde, pobre de dinheiro e pobre de carinho. Meu pai foi embora quando eu ainda era pequena demais para entender o motivo. Um dia ele estava lá, no outro apenas sumiu, deixando minha mãe perdida, cansada e amarga. Ela fez o que pôde para me criar, mas a verdade é que desde cedo aprendi a viver sozinha dentro de casa e dentro de mim mesma. Minha mãe nunca gostou de igreja, nunca se aproximou, nunca acreditou, nunca tentou. Mas eu, desde pequena, sentia algo diferente quando ouvia as músicas vindas do templo da esquina. Era como se naquele ambiente eu encontrasse um lugar onde poderia respirar, onde o mundo parecia menos pesado. Eu tinha apenas 15 anos quando comecei a ir à igreja sozinha. Minha mãe não se importava. Ela dizia que, pelo menos, lá eu não estava na rua aprontando. E assim, domingo após domingo, eu me sentava no mesmo banco, quieta, tentando entender aquelas palavras de esperança que pareciam não existir no mundo real. Foi assim que o pastor me notou. Um homem respeitado por todos, amado por muitos, sempre elegante, sempre com a Bíblia debaixo do braço. Ele começou a prestar atenção em mim, talvez porque eu sempre estivesse sozinha e desarrumada, com roupas que já tinham passado do tempo de uso. No começo, pensei que era apenas caridade, apenas bondade cristã. Ele perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se minha mãe permitia que eu estivesse ali. Um dia, ao me ver caminhando para casa sozinha à noite, insistiu para me acompanhar. Eu recusei, mas ele disse que era perigoso e que ficaria preocupado se acontecesse algo comigo. Aceitei. E esse foi o primeiro passo para o abismo que eu não sabia que estava prestes a entrar. As caronas se tornaram rotina. Todos os dias após o culto, lá estava ele, com aquele sorriso calmo, dizendo que cuidaria de mim. Minha mãe desconfiou no começo, mas ele era tão simpático, tão convincente, tão persuasivo, que em pouco tempo ganhou também a confiança dela. Ele ia à minha casa, levava cestas básicas, conversava, fazia orações, dizia que Deus tinha um plano para mim. E eu, pobre, carente, inocente, quis acreditar. Tudo começou devagar. Primeiro, um toque na mão que durou mais do que deveria. Depois, um abraço que ele dizia ser paternal. Até que um dia, no carro, ele segurou meu rosto e me deu um beijo. Eu congelei. Não soube como reagir. Ele me olhou nos olhos e disse para eu não contar a ninguém, porque as pessoas não entenderiam a conexão espiritual que tínhamos. Eu me senti confusa, culpada, suja e ao mesmo tempo presa. Eu não tinha estrutura emocional, nem maturidade, nem apoio. Meu mundo era pequeno demais e ele o preenchia por completo. Quando percebi, já estávamos em um motel. Não sei ao certo como cheguei lá. Lembro do carro parando, dele dizendo que me amava, que Deus havia nos unido, que eu era especial. E eu acreditava, ou tentava acreditar, porque ele era o pastor, a voz de Deus dentro da igreja. Quem era eu para questionar? A partir daquele dia, minha vida virou um inferno silencioso. No púlpito, ele pregava sobre pureza, fé, santidade e família. Seus olhos brilhavam enquanto abençoava pessoas, impondo as mãos sobre suas cabeças. Mas, fora dali, era sedutor, manipulador, calculista. Eu vivia com medo. Medo de alguém descobrir, medo de dizer não, medo de perder o único afeto que eu conhecia. Eu só tinha 15 anos e já estava emocionalmente acorrentada por um homem que deveria me proteger, não me possuir. O pior é que eu não conseguia sair. Algo dentro de mim me puxava de volta para ele todas as vezes, mesmo quando eu queria fugir. Eu sonhava com ele, sentia a presença dele, me arrepiava quando pensava em me afastar. Eu achava que era paixão, mas era um cárcere espiritual. Um dia, sem aguentar mais, decidi ir a outra igreja.
Eu não queria vê-lo, não queria ouvir sua voz, queria apenas respirar. Entrei no templo de forma tímida, sentei num banco no fundo e comecei a chorar sem motivo aparente. Eu só chorava. Chorava como se algo dentro de mim estivesse sendo espremido. Uma senhora se aproximou. Não sei o nome dela até hoje. Ela pôs a mão no meu ombro e perguntou baixinho: "O que fizeram com você, filha?" Só de ouvir aquilo, meu corpo tremeu. Ela fez uma oração ali mesmo, sem saber nada sobre mim. Enquanto orava, seus olhos se arregalaram como se vissem algo atrás de mim. Depois que terminou, disse algo que nunca esquecerei. "Minha filha, alguém fez uma amarração espiritual sobre você. Isso é coisa pesada. O homem fez um pacto, usou sangue, amarraram sua mente, sua alma, sua vontade, tudo para te prender." Quando ela disse isso, senti uma tontura forte. Minha visão escureceu. Caí no chão. Ao acordar ainda tonta, vi a senhora ao meu lado, abanando meu rosto com um pano molhado. "A partir de hoje," ela disse com firmeza, "Deus quebrou essa maldição. Mas ouça bem, se você continuar perto desse homem, tudo pode voltar. Ele não te soltou por amor, ele te prendeu por interesse espiritual. Você precisa correr, agora." Naquele mesmo dia, com as mãos tremendo, apaguei o contato dele do meu telefone. Bloqueei em todas as redes sociais. Apaguei mensagens antigas. Apaguei tudo. Chorei por horas, como quem arranca algo enfiado na própria carne. Minha mãe não entendeu nada, mas eu não contei. Não conseguia contar. Era vergonha demais, dor demais, medo demais. Passei noites acordada, ouvindo barulhos, chorando escondida, tentando lidar com a sensação de vazio que ficou. Era como sair de uma prisão e ao mesmo tempo sentir saudade do carcereiro. Mas foi melhor assim. O silêncio veio aos poucos, a paz devagar, a liberdade com passos curtos. Um tempo depois, escutei rumores. Ele havia sumido. Abandonou a própria família, deixou a igreja sem explicações. Partiu sem dar notícias, ninguém sabia onde estava. Alguns diziam que fugiu com outra mulher, outros diziam que enlouqueceu. Mas eu sabia. Algo quebrou naquele dia em que a senhora orou por mim. Algo se despedaçou no mundo espiritual. Ele perdeu o controle, perdeu a autoridade que achava que tinha. E quando a corrente caiu, ele desapareceu. Hoje, quando penso em tudo que vivi, me assusto com o quão perto estive de perder a mim mesma para sempre. Eu tinha apenas 15 anos. Era só uma menina pobre, carente, perdida, e quase fui destruída por alguém que deveria representar Deus. Mas sobrevivi. E agora, ao contar minha história, espero que outras meninas saibam reconhecer os sinais que eu ignorei. Porque o pior lobo é aquele que sabe se vestir de pastor. Eu me chamo Marina. Pode me chamar assim mesmo. Já acompanho conteúdos sobrenaturais desde a época dos primeiros blogs que surgiram na internet. E sempre admirei quem tinha coragem de expor a própria história para alertar outras pessoas. Eu sempre pensei que jamais teria algo tão sombrio assim para contar, mas hoje sei que a vida dá voltas e às vezes as escolhas que fazemos na escuridão se tornam correntes pesadas demais para carregar. Eu relutei muito antes de escrever isso. Porém, algo dentro de mim diz que se eu não contar, vou continuar presa ao que vivi. Sinto que esta é a única forma de tentar aliviar o peso que me acompanha desde então. E, por favor, leia com atenção. Todos os nomes estão trocados, e alguns detalhes também, mas a essência do horror é exatamente a mesma. Tudo começou em um mês de setembro, no ano em que eu tinha 20 anos. Era uma fase boba da minha vida, aquela típica época em que a gente acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Eu saía muito com os amigos, vivia de bar em bar e acreditava que o amor era uma daquelas coisas que só apareciam quando a gente não estava procurando. Foi numa dessas noites que eu conheci Ícaro.
Eu poderia descrevê-lo como o tipo de homem que parece ter sido moldado sob medida para despertar em alguém uma fantasia de perfeição. Ele era bonito de um jeito que chamava a atenção sem esforço. Tinha um sorriso leve, uma voz calma e um jeito tão educado que fazia qualquer pessoa baixar a guarda. No início, eu me apaixonei quase automaticamente. Só hoje percebo que, na verdade, me apaixonei pela idealização, não pela pessoa. Na primeira noite ficamos. Só isso. Nada demais. Mas no dia seguinte ele me chamou para sair. O encontro foi no cinema da cidade vizinha e antes do filme começar, ele me deu um colar com um pingente de borboleta. Disse que combinava comigo porque eu dava a impressão de estar sempre voando por aí, leve, livre. E aquilo tocou meu coração de um jeito que eu não estava preparada para sentir. Ícaro tinha a mesma idade que eu, mas parecia muito mais experiente. Ele falava com uma segurança tão grande sobre a vida que eu me sentia pequena ao lado dele. E talvez por isso eu tenha deixado que muitas coisas passassem despercebidas. Coisas que hoje, com a maturidade que só a dor ensina, eu jamais aceitaria. Mas naquela época, eu era frágil demais para enxergar. Com pouco mais de um mês de convivência, já estávamos namorando oficialmente. Ele chegou na porta da minha casa com uma faixa enorme escrita à mão, com flores e palavras românticas. Minha mãe ficou encantada. Meu pai ficou desconfiado. Mas Ícaro tinha aquela habilidade estranha de convencer qualquer pessoa de que era um bom rapaz. E assim começaram os meses mais intensos da minha vida. Nós viajávamos juntos, compartilhávamos gostos parecidos, planejávamos coisas para o futuro. Era tudo rápido demais, intenso demais, bonito demais. E como sempre acontece em histórias assim, quando algo parece perfeito, é porque tem alguma rachadura escondida que a gente insiste em ignorar. As brigas começaram com pequenas coisas. Eu era muito passiva. Não dizia o que queria comer, não expressava minhas vontades, aceitava tudo. Ele dizia que gostava disso, mas ao mesmo tempo me criticava por parecer sem opinião. Eu estava tentando entender quem eu era. Tinha medo de perder o primeiro amor que de fato mexeu comigo. Ícaro cobrava maturidade. Eu não tinha, mas também não tinha experiência suficiente para perceber que ele usava isso como arma emocional para me manipular. Depois de alguns meses de idas e vindas, ele terminou comigo de forma definitiva. Disse que eu era imatura, que eu não estava pronta para um relacionamento sério, que ele precisava de alguém que o completasse. Palavras bonitas que, na verdade, significavam que ele já estava com outra pessoa. Eu só descobriria isso mais tarde. Quando ele terminou comigo, parecia que o mundo tinha desabado sobre a minha cabeça. Eu fiquei dias sem dormir, sem comer, sem conseguir respirar, sem que doesse. Eu chorava por qualquer coisa. Eu realmente acreditava que minha vida tinha acabado, que eu jamais encontraria alguém como ele. A dor da rejeição é uma sombra que destrói o raciocínio. Eu fiquei cega, desesperada, irracional. Fui atrás dele várias vezes, mandei mensagens, liguei, viajei até onde ele morava só para tentar um último diálogo. E ele me tratava como um incômodo, como alguém que não tinha mais nenhuma importância. Até que um dia, pelas redes sociais, descobri que ele já estava com outra garota, uma ex que eu nem sabia que existia. E quando questionei, ele riu. Disse que a culpa era minha, que eu tinha perdido. Disse que ele me deu tudo e eu não soube aproveitar. Eu engoli aquilo como quem engole veneno, achando que é água. Um ano depois, soube por amigos que ele tinha se casado com essa garota. Casamento de papel passado e tudo. Rápido demais. Humilhante demais para mim. E eu sozinha, mergulhada em mágoas, fiz a pior escolha da minha vida. No meu desespero, procurei uma casa espiritual. Eu nunca tinha frequentado nenhum lugar assim, não por preconceito, mas por medo. Eu sempre respeitei muito o que não entendo. Mas naquele dia eu não respeitei nada.
Eu só queria ele de volta. Queria arrancá-lo à força do destino e trazê-lo para mim, como se isso fosse possível sem consequência. Conversei com a dirigente espiritual da casa. Ela jogou búzios, fez perguntas, pediu detalhes. E quando eu disse que queria ele de volta a qualquer custo, ela não hesitou. Disse que sabia exatamente o que fazer. Me passou uma lista de itens. Me disse um valor absurdo para o trabalho. Eu aceitei sem questionar. Eu teria feito qualquer coisa. E fiz. A partir daquele momento, comecei um mergulho em práticas espirituais que eu jamais imaginei fazer na vida. Fiz trabalhos de amarração que envolviam rituais pesados, oferendas que até hoje me enojam de lembrar, coisas que me arrepiam só de descrever. E quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer, porque os resultados apareciam aos poucos, e isso era o suficiente para alimentar minha obsessão. Ícaro voltou a me procurar. Não como antes. Ele não voltou inteiro, não voltou amoroso, não voltou meu. Ele voltava por impulso, por desejo, por carne. Nada além disso. Ele sumia, reaparecia, queria me ver de madrugada, me tratava como refúgio, nunca como prioridade. E mesmo assim, eu continuava fazendo os rituais, acreditando que um deles finalmente traria o amor verdadeiro. Mas o que voltou não era amor, era um vazio ambulante. Às vezes, ele me tratava com carinho desajeitado. Às vezes, era frio, distante, confuso. Eu achava que era o processo funcionando, quando, na verdade, era só a destruição que eu mesma estava provocando. Os anos passaram. Ele continuou casado, mas vivia se separando e voltando com a esposa. Cada rompimento fazia com que ele surgisse na minha vida como um fantasma pedindo abrigo. Eu achava que era o efeito dos trabalhos, mas hoje sei que era só dependência emocional, da parte dele e da minha. De tempos em tempos, eu sentia como se algo me cobrasse. Eu sonhava com sombras, ouvia sussurros, tinha a sensação de estar sendo observada. Comecei a ter pressões no peito durante a noite, uma angústia que parecia vir de outro plano. E a dirigente espiritual dizia: é normal, é a energia cobrando, continue fazendo. Eu, burra, acreditava. Até que um dia acordei sentindo como se algo tivesse sido arrancado de mim. Um cansaço profundo, um enjoo inexplicável, um terror que eu não conseguia nomear. E ali entendi tarde demais que tudo o que eu fiz tinha um preço. Tudo no mundo espiritual tem retorno. Tudo. Hoje eu sei. Metade do trabalho recai sobre a vítima. Metade recai sobre quem manda fazer. Mas ninguém te avisa isso antes. Eu paguei caro e, de certos modos, continuo pagando. Eu hoje tenho 33 anos. Sou casada com um homem maravilhoso, que nada tem a ver com esse passado sombrio. Tenho uma filha linda. Tenho uma vida construída com esforço. Mas ainda carrego dores que não passam. Às vezes sonho com os rituais. Às vezes sinto arrepios sem explicação. Às vezes lembro do que fiz e sinto uma vergonha que me corrói por dentro. Ícaro, ele ainda me procura. Mesmo casado, mesmo com a vida dele totalmente diferente da minha. Ele diz que não é feliz, que nunca conseguiu me esquecer, que pensa em mim sem motivo, que algo puxa ele para mim. E eu sei exatamente o que é esse algo. Eu mesma invoquei isso no passado, e não há como desfazer. Eu apenas rezo, peço perdão a Deus, peço para que minha filha jamais carregue o peso das escolhas que eu fiz antes mesmo dela existir. Se existe algo que você precisa levar deste relato jamais use o mundo espiritual para obrigar alguém a te amar. Nada que nasce na força permanece na luz, e toda dívida espiritual se paga, cedo ou tarde, com dor, com arrependimento, com ecos que nunca diminuem. O amor que eu tenho hoje é verdadeiro. Não precisei forçar, não precisei pedir, ele veio naturalmente. E só hoje percebo o quanto estive cega. O que fiz não tem como desfazer, mas tem como evitar que outras pessoas façam o mesmo.
E se este relato tocar alguém, impedir que outra vida seja atravessada pela escuridão que eu mesma busquei, então já terá valido a pena. É isso. Obrigada por ler até o fim. O relato de Marina é um alerta pesado sobre os riscos emocionais, espirituais e psicológicos envolvidos em práticas de amarração amorosa. Além da dor pessoal decorrente de um relacionamento turbulento, ela carrega até hoje o peso das escolhas feitas no auge do desespero. Seu testemunho reforça que manipular o livre-arbítrio de alguém traz consequências profundas, tanto para quem é alvo, quanto para quem realiza o ato. É uma história sobre arrependimento, obsessão, responsabilidade espiritual e sobre o quanto o ser humano é capaz de se perder quando tenta vencer o destino pela força.